Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de habilitação para adoção no Brasil. Claro que há uma variação de como os processos andam de comarca para comarca, mas falarei sobre como de regra o processo corre na maioria das varas da infância e juventude do país. A ação de habilitação deve obrigatoriamente ser proposta na comarca em que os futuros habilitados morarem. Não é possível a propositura desta ação em local outro que não na cidade de residência e, se isso for feito, o juiz, ao receber a petição inicial, mandará extinguir o processo. O processo tem início com o pedido feito por aqueles que querem entrar na fila de adoção. Ter ou não ter feito o pré-cadastro no SNA não é condição para que o processo tenha início. Para iniciar o processo de habilitação, o pretendente deverá apresentar uma petição inicial acompanhada de uma série de documentos, previstos no artigo 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. São eles, dentre outros que varia de juiz para juiz, qualificação completa, dados familiares, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável, cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas, comprovante de renda e domicílio, atestados de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil. Na maioria das varas, que dispensa a contratação de advogado para propor ação de habilitação, a petição necessária para começar a ação é feita através de modelos ou formulários pré-elaborados que deverão ser apenas preenchidos. Protocolados a petição e seus documentos, é gerado um número para o processo que terá início, sendo ele encaminhado para o juiz com competência para a infância e juventude da comarca. O juiz faz uma primeira avaliação da petição e documentos e, se algo estiver faltando, mandará o habilitando sanar a falta. Após isso, encaminhará o processo para o promotor de justiça local, que também avaliará o processo e poderá fazer sugestões quando a ele no prazo de 10 dias. O prazo para o promotor começa a correr do dia em que ele é cientificado da remessa do processo para ele. Não raro, todavia, os promotores se manifestam nos autos do processo até antes de ser juntado o comprovante de intimação ao processo. Estando tudo em ordem, o promotor sugere que os habilitandos façam o curso e os estudos psicossociais sejam feitos. O processo então volta para as mãos do juiz, que determina que o curso seja feito e, em seguida, também sejam feitos os estudos psicossociais. Há comarcas que fazem os estudos primeiro e o curso depois. Outras fazem ambos simultaneamente. Isso varia de comarca para comarca. Determinando o juiz que os estudos sejam feitos, a equipe técnica judiciária, composta por psicólogos e assistentes sociais, são intimados para apresentarem os laudos, de regra, no prazo de 40 dias. Todavia, a regra é que esses estudos levem muito mais tempo, já que as equipes são, não raro, insuficientes para darem conta de todos os processos de todo aquele fórum. Elas não cuidam apenas das varas de infância e juventude, mas sim de todas as demandas que exijam estudos psicossociais. Isso sobrecarrega as equipes e faz com que os agendamentos sejam demorados. Quando as equipes percebem que não conseguirão entregar os estudos no prazo dado pelo juiz, peticionam nos autos pedindo mais prazo, que o juiz de regra concede. Tendo os técnicos definido as datas das entrevistas, farão a comunicação do calendário dentro do processo de habilitação e solicitarão ao juiz que mande intimar vocês das datas em que deverão comparecer no fórum para que elas ocorram. Assim, fiquem atentos a essas intimações. Se porventura nas datas agendadas não puderem comparecer, avisem com uma boa antecedência para que possam ser desmarcadas e remarcadas as entrevistas. Os estudos são feitos de regra pelos técnicos em separado. O psicólogo faz o estudo dele e o assistente social, o dele. Contudo, não é raro que a equipe faça as entrevistas em conjunto, agilizando assim o procedimento. As entrevistas, se os habilitados forem um casal, serão feitas individualmente e também em conjunto. Por isso é fundamental que o casal que pretenda adotar já tenha estudado e definido previamente o perfil que pretenderão adotar. Não se deve mentir para a equipe técnica, pois, por serem técnicos preparados, facilmente identificarão tentativas de apresentar realidades falsas a eles. Isso sempre resultará em suspensão, ou até extinção, da habilitação. Então sejam sempre sinceros. Após as entrevistas, que podem ser no mínimo 2, uma individual e outra em conjunto, se casal, por técnico, inicia-se um prazo razoavelmente longo para a produção. Levar de 1 a 2 meses não é algo raro e é bom que estejam cientes disso, já que é natural os habilitandos se sentirem angustiados com essa aparente demora. Juntados os estudos e comprovado no processo que os habilitandos fizeram o curso preparatório, o juiz manda o processo ao promotor que, no prazo de 10 dias, se manifestará no feito.
ele poderá solicitar algo a mais, ou, se tudo estiver em ordem nos autos, se manifestará sobre os estudos. No caso de os estudos sejam contrários ao pedido de habilitação, de regra o promotor concorda com os técnicos e pede a extinção do processo. Sendo eles favoráveis, anuirá com a recomendação dos técnicos e opinará pelo deferimento do pedido de habilitação. Tendo havido qualquer dessas manifestações por parte do promotor de justiça, os autos retornam ao juiz que sentenciará o feito. A regra é que o juiz concorde com os estudos e manifestação do promotor, quando favoráveis à concessão do pedido de habilitação. Todavia, se os estudos forem contrários à habilitação e o promotor nesse sentido também opinar, o juiz poderá seguir duas linhas de ação. Vejamos cada uma delas. Se estudos e promotor forem contrários à habilitação, há juízes se simplesmente sentenciam negando o pedido de habilitação, mandando intimar os habilitados dessa decisão contrária a eles. Nesse caso você poderá recorrer e pedir para o juiz mudar a sentença dele. Isso deve ser feito obrigatoriamente por um advogado e de regra não tem bons resultados. No estado de São Paulo, se os habilitados não tiverem advogado nos autos, essa sentença não poderá ser alterada, pois o Tribunal de Justiça nega pedido de revisão via recurso de apelação, que é o recurso usado para tentar mudar uma sentença. O tribunal fundamenta esta decisão dizendo que como os habilitandos preferiram não usar advogado no processo, não poderão agora recorrer, pois a falta dele implica em concordância com a decisão. Há, entretanto, juízes que preferem intimar os habilitandos dos estudos contrários ao pedido de habilitação e lhes dar tempo para, querendo, contratar advogado para impugnar os estudos psicossociais. O prazo para fazer isso é de 10 dias a contar da data da juntada do comprovante de intimação aos autos do processo. Por isso, quem quer impugnar os estudos deve já ter um bom advogado que atue na área em mente, pois o tempo para o profissional trabalhar será muito curto. Há boas chances, sem que sejam elas a maioria das decisões, de revisão no sentido de suspender o processo por até 6 meses para que os habilitandos possam resolver os motivos que levaram a equipe técnica a opinar contra a habilitação. Findo o prazo de suspensão, o processo volta a andar e os habilitados passarão por novas entrevistas. No caso de a sentença ser de procedência do pedido de habilitação, o juiz mandará intimar os agora habilitados. Essa intimação é indispensável para que a sentença produza efeitos jurídicos. Intimados os habilitados, a comprovação da intimação retorna ao processo e começará a correr o prazo de 10 dias para eles recorrerem da decisão. Esse prazo será sempre contado se não houverem os habilitados expressamente aberto mão dele. Ou seja, é possível que, ao serem intimados e confirmado que a sentença foi favorável ao pedido de ingresso na fila de adoção, os habilitados informem ao oficial de justiça que estão cientes de que a sentença é positiva e que querem que constem do mandado de intimação que abrem mão do prazo recursal. Isso fará com que a decisão transite em julgado. Ou seja, que ela se torne definitiva mais rapidamente. Após o trânsito em julgado da decisão ser certificado nos autos, eles vão para as mãos do administrador local do SNA para inclusão dos dados dos novos habilitados no sistema. É a partir daí que eles poderão acessar o sistema para saberem suas posições na fila de adoção. O acesso é pelo número do processo de habilitação e CPF deles. Importante que os habilitandos sempre solicitem a emissão de senha de acesso para acompanharem o andamento do processo pelo menos uma vez por semana e, identificando eventuais problemas que possam resultar em negativa do pedido de habilitação, já acionar um advogado com experiência na área. Agora vocês já sabem como anda o processo de habilitação, compartilhe esse vídeo com seus grupos de apoio à adoção e assim espalhem essa informação tão importante. Se achou esse conteúdo importante, inscreva-se no canal para não perder os vídeos que virão e que também serão tão relevantes quanto esse. Até a próxima, pessoal!